vamos dar seguimento ao nosso estudo das doenças espirituais, seguindo esse roteiro do Papa Francisco. Queria começar perguntando como é que está sendo para você esses vídeos, esse caminho. Queria que você, se quiser, deixe seu comentário aí de como está sendo esse tempo. Hoje nós vamos falar de, mais uma vez, 3 doenças, e a primeira delas é a doença de divinizar os chefes. Essa divinização do superior. É uma doença que, infelizmente, está muito presente na nossa igreja, naqueles que servem à igreja através das paróquias, das comunidades, dos institutos de vida religiosa e consagrada, que é a doença do carreirismo, ou do oportunismo, do me encontrar onde eu posso ser melhor beneficiado. Infelizmente, esse tipo de mentalidade, que é a mentalidade empresarial, adentrou em muito a igreja, e isso é um mal que precisa ser combatido hoje. As pessoas que vivem assim, que assumem esses comportamentos, elas estão sempre preocupadas, movidas pelo seu egoísmo, elas estão preocupadas com o que elas podem receber e não com o que elas têm que dar. Cabe-nos aqui a palavra de São Paulo, em que diz que há mais alegria em dar do que em receber. E como cristãos e cristãos católicos, nós estamos e precisamos viver essa palavra de dar o que temos, dar o que podemos, dar do que somos, do que conhecemos. Essa doença da divinização falsamente coloca o chefe, o superior, a autoridade, o coordenador, o quem seja, no lugar de Deus, né? Naquele lugar mais alto. E assim, como Jesus alerta no Evangelho, nós não podemos servir a 2 senhores. Não podemos ter aquela pessoa ou aquelas pessoas, aquele conjunto de pessoas como Deus e perder o nosso Deus, e perder aquele que ocupa o centro do nosso ser, da nossa alma. O que é uma relação saudável de autoridade, né? Que autoridade nós temos e nós devemos exercer dentro da igreja? É muito importante a gente perceber isso, porque essa doença também pode se manifestar nas autoridades, naqueles que estão coordenando, que estão à frente, que estão exercendo esse serviço de autoridade. E quando essa doença se manifesta assim, essas pessoas vão tentando, por submissão e por bajulação e por benefícios, tentar obter a lealdade daqueles que lhes são coordenados, daqueles que estão servindo junto com você. E vão tentando criar uma relação de dependência, em que as pessoas dependem de mim, e assim eu me sinto melhor, e assim eu me sinto mais forte, assim eu me sinto mais digno, mais alto. Isso é muito perigoso. Então, o que é uma relação saudável? Relação saudável é aquela em que cada pessoa consegue se ofertar e consegue ofertar aquilo que tem, aquilo que é, de forma eficaz. E por isso que frequentemente dentro da comunidade Shalom nós modificamos as pessoas de lugar, e aquela pessoa que servia com isso vai servir com outra coisa, para que ela possa ofertar mais e melhor os dons que Deus deu, os talentos, e que nenhum talento fique enterrado, fique escondido. Essa relação saudável nesse sentido, a relação em que eu posso ofertar a minha vida, os meus dons, o meu conhecimento, o meu serviço, o meu trabalho, e a minha autoridade me ensina a crescer, me ensina a melhorar, me ensina a conseguir ofertar a minha vida com eficiência, eficácia, me ensina a entregar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. A segunda doença que a gente vai falar hoje é uma verdadeira pandemia, epidemia, e é muito frequente entre nós, que é a doença da indiferença. A indiferença é pensar somente em mim e guardar tudo que eu tenho para mim. É exatamente o contrário da oferta. Na indiferença, eu não tenho sinceridade no que eu vivo. E se sirvo à igreja, sirvo somente para ter um status ou para mostrar que eu sou melhor que os outros, o que eu posso mais que os outros, o que eu consigo mais que os outros. Se perde assim o calor, o afeto, a sinceridade e a verdade nas relações, porque ninguém interessa, eu estou acima de todos. Essa é a doença de Narciso, que acha que o espelho é a sua verdadeira companhia. É uma doença de frieza, frieza emocional, frieza nas relações. As relações vão se tornando tão superficiais que se perdem, se desmontam. Um filósofo existencialista chamado Martin Buber falava dessas relações como eu-isso.
em que o outro não é um eu, mas é um isso, é um objeto, é alguém que eu posso usar e uso, e quando não preciso mais, descarto. Passa adiante, não interessa. Diferente de uma relação eu-tu, em que eu estou com aquela pessoa está comigo e eu exerço com ela uma relação de igualdade, desigualdade, encontros e desencontros, congruências e incongruências. Na relação eu-isso é uma relação de objeto, em que o outro é um mero objeto, um brinquedo na minha mão, em que eu vou usar quando eu quero e quando eu não quiser mais eu não uso mais, não interessa. Assim já se perderam muitos relacionamentos, muitas amizades, muitos relacionamentos amorosos, muitos relacionamentos dentro da igreja, dentro da comunidade, de serviço e de autoridade, se feriram muito por esse tipo de relação, relação de utilidade. E isso não deve acontecer entre nós, isso é muito perigoso. Outro ponto de quem vive esse tipo de doença da indiferença, ou de quem executa essas ações de indiferença para com os outros, é esconder o que tem de bom, esconder os talentos. É como a parábola, é aquela pessoa que enterra o talento, porque não se importa, porque não se interessa, ou deixa para depois. E escondendo, não partilha. O Papa já diz aqui, já deixa claro que o remédio para a indiferença é a partilha. É compartilhar, é dividir, é ofertar. Mais uma vez nos deve lembrar nesse período tão difícil a questão do amigo dos pobres. É um ponto para você doar e se doar. É um remédio para que você não fique na indiferença em sua casa, porque é preciso ficar em casa e é seguro ficar em casa, mas não preciso me preocupar com os outros, que outros se preocupem com eles. Senão você quem? Senão agora quando? Quando você vai ter tempo, quando você vai ter dinheiro, quando você vai ter disposição, quando você vai ter para poder ajudar. E os pobres são esses privilegiados da graça de Deus que precisam habitar dentro do nosso coração e habitar as nossas orações de intercessão para que possam habitar a nossa vida de forma concreta. A doação não é um simples ato de entrega ou de esmola na concepção negativa, pejorativa do termo esmola. Mas a doação é uma doação de vida, uma doação de coração. E de às vezes dizer com esse gesto, eu não posso sair, mas eu posso ajudar financeiramente, materialmente e espiritualmente. Eu não posso fazer, mas eu posso pedir que alguém faça, eu posso garantir que alguém faça algo e seja socorro para os irmãos mais pobres. Essa doença da indiferença é uma doença de mesquinhez, de se esconder, de se reter, de se guardar. É uma doença de guardar ciúmes, e ciúmes secretos, ocultos. O Papa alerta, inclusive, para a possibilidade de alguém que, assim, indiferente, se alegra quando o outro cai. Se alegra quando o outro se dá mal, quando o outro erra. E a gente vê isso muito frequente, se alegra dizendo, eu avisei, eu disse, não era assim. Isso é muito perigoso e nós precisamos erradicar essa doença das nossas vidas. E o primeiro passo, como eu disse lá no primeiro vídeo, é reconhecer que dentro de mim eu também vivo assim. Que dentro de mim eu assumo esse tipo de postura. E quando eu reconheço, eu posso mudar. A terceira doença de hoje é a doença da cara fúnebre. O Papa aqui vai falar dos santos da cara triste, como dizia uma santa, ou das pessoas que acreditam que para ser sérias, para ser sinceras, para ser honestas, para terem um ar de clareza, de santidade, precisam ter a cara feia, precisam assumir um tom de melancolia, de tristeza ou de severidade, de dureza. Infelizmente, quando nós vamos ver o cinema, quando nós vamos ver os filmes não os filmes dos santos que nós somos tão estimulados a assistir, mas os filmes que abordam algum ponto que toca ali a igreja, nós vamos ver os religiosos, as religiosas, os padres, os bispos, muitas vezes caricaturados como pessoas duras demais, severas demais, rígidas demais, que não tem espaço para um riso, que não tem espaço para nada. Recentemente na Netflix, o filme Dois Papas, que é um filme ficcional, né? Não tem como dizer que nada daquilo aconteceu. Ele retrata, e isso é muito mal, isso eu reputo como um erro, um grande erro, retrata o Papa Francisco
como um homem bom, 100% bom e alegre, brincalhão, e a gente sabe que na prática alguns desses pontos tocam de fato a personalidade do Papa Francisco e retratam o Papa Bento XVI como um homem duro e que não sabe se alegrar com nada. É quase como uma antítese bem e mal, e por isso que, infelizmente, eu não recomendo que se assista esse filme, porque se vai construindo no filme inteiro a narrativa de que Francisco é bom, Bento é mau. Francisco é bom, alegre, Bento é duro, tem o rosto cerrado e tem essa cara triste. E não é assim. Então, as pessoas que vivem assim, com essa severidade, essa dureza, vão agindo conforme vivem, com rigidez, com dureza, com arrogância, colocando-se acima dos outros. Mais uma vez, é preciso reconhecer se agimos assim. E isso é o primeiro passo. O Papa já traz um pequeno tom do remédio que vai ajudar, porque ele vai mesmo na ferida. E ele diz: é importante perceber que a severidade teatral e o pessimismo estéril são muitas vezes sintomas de medo e de insegurança. Você tem medo de quê? Qual é a sua insegurança? Onde você percebe que precisa crescer na confiança para perder essa casca, essa capa de severidade, de dureza, de tristeza, de desânimo? E aí, a partir disso, é que o Papa vai sugerindo e vai dando o remédio, né? Ele vai lá na ferida, ele aponta o que é a doença, dá as suas causas, como uma epidemiologia, como um diagnóstico, e agora vai falar de que o cristão precisa se alegrar. E aqui vem a palavra de São Paulo, se não me engano, aos Gálatas: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Alegrai-vos. Nós precisamos irradiar a alegria. E isso não deve ser uma questão de carnavalesca, né? De oba-oba, de estou sempre meio bobo, meio alegre. Não. Mas essa nossa alegria que é interior, que é espiritual, precisa irradiar para as pessoas que nos encontram, para as pessoas que têm contato conosco. Nos estatutos da comunidade católica Shalom, no seu preâmbulo, eles vão nos dizer que nós precisamos e somos marcados pela juventude espiritual e não podemos descuidar da juventude espiritual, que é a nossa marca. Essa juventude não depende da idade, não depende do meu documento, do meu RG que diz lá quantos anos eu tenho, mas depende da minha experiência e do meu encontro pessoal e diário com Deus. É a partir da fonte da alegria, da fonte do amor, da fonte da santidade, que eu vou conseguir irradiar a alegria, o amor e a santidade. Que eu vou conseguir perder essa cara dura, perder essa cara feia e irradiar a alegria. Irradiar essa nossa marca registrada. Porque, e de uma outra mensagem, o Papa fala isso de forma muito clara e concreta: onde há consagrados tem que haver alegria. Tem que haver alegria. Nós precisamos irradiar essa face serena e amável de Deus, a face misericordiosa de Deus, que é o próprio Jesus. E por fim, o Papa fala de como é importante nós cultivarmos o humor, o bom humor, e cultivarmos mesmo a autoironia, que não é necessariamente autodepreciação, mas é justa estima de si mesmo. Conhecer os meus defeitos, conhecer as minhas dificuldades vai me ensinar a também saber rir de mim mesmo, rir das minhas dificuldades, rir dos meus pecados, rir de tudo quanto me é difícil e desafiante. E ele nos estimula, e eu vou deixar aqui na descrição, a rezarmos diariamente a oração de São Thomas More. É uma oração simples que pede a Deus a graça de ter um bom humor, de conseguir rir também dos desafios da vida. E por fim, lá no finalzinho, eu queria deixar registrado aqui quando ele fala: Senhor, não permitais que eu me atormente demais com essa coisa incômoda demais, chamada eu. Esse eu que dá um trabalho, que eu não me atormente comigo mesmo, mas que eu consiga rir dos meus desafios e seguir em frente.